pessoal, meu nome é Natália, eu sou médica e gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre saúde mental. Existe até uma frase rolando na internet que diz que ostentação é ter saúde mental. De fato, eu não posso discordar dessa informação, mas apesar de ser uma ostentação, ou seja, algo difícil, algo complicado da gente conseguir, ela não é impossível. E o que, afinal de contas, a gente pode definir como sendo saúde mental? A OMS define a saúde mental como um estado de equilíbrio, bem-estar, aonde o indivíduo ele consegue desenvolver as suas próprias habilidades, lidar com as tensões normais do dia a dia e trabalhar de forma produtiva, contribuindo consigo mesmo e com a sua comunidade. Saúde mental de forma nenhuma é a ausência de problemas, é a ausência de tensão, é a ausência de estresse, até porque o estresse mesmo é uma reação própria do nosso organismo, é uma reação que ela precisa existir, ela existe inclusive para a gente lidar com situações de luta ou fuga, é o clássico que a gente aprende na faculdade, que seria o quê? Um problema se apresenta diante de mim, e o que eu vou fazer com esse problema? Como resolver? Então a gente vive essa situação estressante que gera em nós a liberação de alguns neurotransmissores, de algumas substâncias no nosso corpo, como adrenalina, cortisol, que vão proporcionar alguma atitude, que vão nos levar a ter alguma atitude em relação a isso. Só que a gente também não foi feito para ter um nível de estresse elevado ou que se mantenha elevado todos os dias, porque isso, além de levar a problemas no nosso organismo, também pode desencadear doenças mentais, como ansiedade, depressão e outros sintomas também de falta de saúde mental, insônia, dificuldade de concentração. Existe ainda um tabu em relação à saúde mental e a gente precisa logo de cara quebrar esse tipo de tabu. A gente, quando sente alguma perturbação no estômago, a gente não se sente nem um pouco incomodado em procurar um gastro e avaliar essa situação. Mas se a pessoa sente que não está correspondendo bem aos problemas que ela está enfrentando, ela fica super receosa de procurar uma ajuda nesse campo da saúde. E a gente precisa quebrar esse paradigma, quebrar esse preconceito e entender que quanto mais cedo a gente buscar ajuda, mais fácil é daquele problema ser resolvido. Mais fácil é da gente identificar e não ter prejuízos no nosso funcionamento familiar, no nosso funcionamento profissional, no nosso funcionamento social, com aquela dificuldade que a gente está enfrentando. A primeira coisa quando se trata de saúde mental, que seria, voltando àquele conceito inicial, como a gente está reagindo com as tensões, tendo um funcionamento que é esperado para nós, é fazer uma autorreflexão. Como está sendo a minha vida neste momento? Eu estou conseguindo reagir de uma forma normal aos problemas que aparecem? Ou eu estou percebendo que eu estou com menos paciência do que eu tinha antes? Eu estou perdendo noites de sono? Eu estou chorando com certa facilidade, mais do que eu chorava em outros momentos? Estou discutindo mais com as pessoas, eu não estou conseguindo encontrar com certa facilidade a resolução de problemas que antes eu encontrava com facilidade. E fazer uma reflexão, um autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente se conhece bem, dificilmente a gente vai uma surpresa ou se sentir ofendido, agredido com alguma coisa, porque você se conhece, você sabe que você é daquele jeito, que você tem aquele problema, aquela dificuldade. Por isso que eu estimulo você, mulher que está assistindo, a se autoconhecer, a entender como eu reajo diante das situações que aparecem. Quando a gente tem esse autoconhecimento, primeiro
primeiro que a gente vai desenvolver uma autocrítica e tentar consertar aquelas coisas que não nos agradam. Impulsividade. Eu reajo, sou muito reativa. Isso às vezes pode levar a problemas que a gente não vai conseguir resolver depois, porque as palavras não voltam atrás. Ou então eu não reajo, eu não falo o que eu sinto para as pessoas, e isso também vai criando dentro de nós uma angústia, vai criando dentro de nós bloqueios. Então, autoconhecimento, autorreflexão. Hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas não param muito para pensar, elas nem querem parar para pensar. Vocês já perceberam que às vezes a gente pega o celular e fica só passando o Instagram, passando o Facebook ou as fofocas que o Google manda pra gente ver? E você para e pensa, gente, o que eu tô vendo aqui? Por que eu tô perdendo tanto tempo fazendo isso? Enquanto eu poderia estar, por exemplo, pensando na minha própria vida, em como eu estou conduzindo as coisas. Um ponto que eu achei extremamente interessante na definição de saúde mental é a questão do meu funcionamento. A gente vive numa sociedade que quer padronizar as coisas. Eu costumo comentar com as pessoas que eu conheço que eu acho o formato das escolas um formato extremamente injusto, porque a gente quer enquadrar 30 crianças num perfil de comportamento. 30 crianças que vão aprender com o mesmo tempo de explicação sobre um assunto, que vão ter o mesmo comportamento na execução das atividades. E a nossa sociedade também está fazendo isso com os adultos. Antigamente, para a gente saber da vida de alguma pessoa, a gente precisava conhecê-la na intimidade para saber para onde ela viajava, para saber as conquistas profissionais que ela tinha. Hoje não. Hoje as pessoas mostram o que elas querem no Instagram, porque ninguém fica mostrando derrota no Instagram, né? As pessoas só mostram as vitórias no Instagram e levam a gente a se questionar se a gente está dentro de um padrão, se a gente está funcionando daquela forma. E ninguém funciona da mesma forma. Você não tem uma velocidade para resolver os problemas igual a sua amiga ou seu amigo, ou para alcançar certo desempenho, certa conquista, seja ela uma conquista física, de ficar com um corpo maravilhoso, ou uma conquista financeira, mas a gente precisa respeitar o nosso próprio funcionamento, a nossa própria capacidade, porque às vezes você não é bom em uma coisa. Eu sou péssima nos esportes, por exemplo, mas eu tenho uma certa facilidade para estudar, para outro tipo de atividade, e todo mundo é assim. Só que a gente não para se autoconhecer e a gente estabelece padrões absurdos de comparação. Padrões que estão no Instagram, padrões que estão em fotos modificadas, padrões que estão em conquistas que parecem maravilhosas, mas no final das contas não são tão maravilhosas assim. Então a gente precisa parar um pouquinho para pensar, se autoconhecer e levar essas reflexões para a nossa vida. E outra questão fundamental: o que eu quero da minha vida? Vocês já pararam para se perguntar isso de fato? Se o que vocês querem é o que vocês querem mesmo, real, ou se vocês querem o que as pessoas estão mostrando que a gente deve querer? Porque são coisas diferentes. Porque às vezes você é uma pessoa que não tá nem aí para viagens internacionais, você não liga para isso. E não há nada de mal nisso. Ninguém é obrigado a gostar de viagem. Você pode ser uma pessoa simplesmente que gosta de uma casa perfeita. Perfeita assim, gosta de comprar eletrodomésticos legais, gosta de equipar sua casa, mas você não gosta de viagem para o exterior. Só que a verdade é que, tirando minhas amigas arquitetas, poucas pessoas ficam postando foto da sua própria casa. Você se vê obrigada a ter fotos de viagens incríveis no seu Instagram? Às vezes você é uma pessoa que curte um corpo perfeito. A gente tem que ter um corpo saudável, um corpo funcional, que nos permita ter saúde, que nos permita cuidar dos nossos filhos, que nos permita
trabalhar, não tomar remédio toda hora. Mas a gente não precisa ter um abdômen trincado, a gente não precisa ter um corpo perfeito para ser feliz. E às vezes você acha que é isso. Tirando outras questões do tipo, será que eu quero mesmo casar? Será que eu quero mesmo ter filhos? Será que eu quero mesmo ter mais de um filho? Gente, a gente é tão pressionado a todas as coisas o tempo inteiro. E simplesmente a gente cede às pressões, fica mal com aquilo ali, quando na verdade o que você precisa é buscar dentro de si o que você quer de fato. Se você não quer ter filhos, isso é um problema seu, isso não é um problema de mais ninguém. Se você não quer casar, se você ama a vida de solteiro e quer permanecer dessa forma, isso é um problema seu. Agora, se você passa o dia inteiro rodando o dedo no celular, o dia inteiro assistindo série e não passa nem um minuto, porque na verdade é isso que o marketing quer que você faça. Ele quer que você não pense, porque na verdade a gente acaba fazendo tudo de forma impulsiva, comprando de forma impulsiva, gastando de forma impulsiva. Quando você não para e pensa, fazendo um controle racional do seu cérebro, do que você quer, você é simplesmente guiado. Guiado pelas propagandas, guiado pelos influenciadores, guiado pelas pessoas que querem ditar o que você quer. Para um pouco e se conheça. E tenha dó de você mesma. Tem gente que não tem a menor vocação para ter 3 filhos. Tem gente que não tem a menor vocação para ser mãe, inclusive. Eu vi uma vez uma pessoa falando uma coisa muito interessante, que ser mãe é fazer uma tatuagem na cara. Ou seja, uma coisa assim que muda radicalmente a sua vida. Eu tenho um filho pequeno, de 3 anos, e de fato muda totalmente a vida da pessoa. E se você não quer ser mãe e se sentiu simplesmente pressionada, eu peço que você reconsidere muito bem a sua decisão, porque ser mãe já é difícil para quem quer. Para quem não quer, então, é impossível, é muito difícil. E então para e pensa, eu não gosto disso, eu não quero isso para mim. Eu particularmente sou uma pessoa muito simples na minha vida. Eu não ligo para grife, para roupas caras, carros caros. E algumas vezes algumas pessoas me questionam e falam assim: nossa, esse seu carro não é carro de médica. Gente, mas eu não sou um rótulo. Eu tenho um carro que eu quero. Eu tenho um carro que valoriza o que eu valorizo, que é economia. Então, meu carro, eu gasto pouca gasolina com ele, é isso que eu gosto. E eu não tô nem aí se não é carro de médico, é o meu carro, dane-se. Quem pensa diferente disso, entendeu? O importante é você. E quando a gente fica em cima dessas pressões que fazem na gente, a gente acaba se violentando. Como assim se violentando? Você se submete a correr atrás, a ter um gasto em força de vontade para alcançar coisas que você não queria. Isso é uma violência. Quando a gente faz um esforço para alcançar algo que é um sonho, que é uma vontade louca que eu tenho, mesmo que não seja uma vontade louca, eu sempre sonhei em ser mãe. Desde pequena eu queria ser mãe. Então, para mim, todas as barreiras, as dificuldades que eu fui encontrando durante esse processo, e que foram muitas, elas foram transponíveis e porque eu estava realizando um sonho. Agora, se não é o seu caso, se você não tá nem aí para ter um carro mega caro, se você não tá nem aí para ter um casamento super esplendoroso, maravilhoso, para que você vai fazer isso? Para quê? Para destruir tua saúde mental? Para ficar exaurida, cansada, sem forças para nada? Pessoal, vamos tirar um pouquinho o celular da mão, parar, pensar quem eu sou, o que eu quero da minha vida de verdade. Ok, eu já parei e fiz uma reflexão sobre a minha vida, mas de fato eu tô vendo que eu estou mal.
eu tô vendo que eu tô correndo atrás dos meus sonhos, eu sei o que eu quero, eu tenho metas que são as minhas próprias metas, é aquilo que eu acredito, mas eu continuo mal. Qual é a minha recomendação para você? Procure um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um clínico, alguém da sua confiança para você conversar, para você explicar o que você está sentindo, e ele vai ter o discernimento de dizer se você precisa de um remédio, se você precisa de uma psicoterapia, e vai te orientar a buscar caminhos para melhorar. Você não precisa ficar mal, você não precisa, e nem precisa se resolver sozinho. Parem com este preconceito com as doenças mentais e vamos cuidar da nossa saúde. A gente fala muito do conceito de resiliência. Resiliência é a propriedade que alguns materiais têm de, depois que eles são deformados, de voltar para a posição que eles são originalmente. Isso é resiliência. E como que a gente aplicaria isso para a gente como pessoas? Seriam a gente enfrentar as tensões, os problemas que vão surgir todas as áreas da nossa vida. É um familiar que adoece, é o Covid que está aí perturbando a vida de todas as pessoas, é um desemprego, uma separação, é uma dor. Nada disso precisa ser irreparável, nada disso precisa ser para sempre. A gente tem que sofrer, a gente é entortado e depois voltar para a posição normal. E existem algumas coisas que a gente pode praticar e colocar na nossa vida para tentar ser mais resiliente. Por exemplo, ser otimista, pensar que as coisas podem melhorar, não alimentar a nossa dor. Gente, eu perdi meu pai há uns 5 anos atrás. E se eu parar aqui agora e começar a alimentar a dor dessa perda, pensar em coisas tristes sobre isso e desenvolver esses pensamentos, aquela dor vai voltar. Isso é alimentar a dor. Agora, se eu simplesmente trago meu pai à memória de uma forma positiva, brincando com meu filho, mostrando as coisas que o meu pai gostava, ressignificando aquela perda, eu vou deixar de ter isso como um momento de muito sofrimento, de muita dor na minha vida? Mas eu vou ressignificar aquilo. Eu vou transformar aquilo ali de forma que na minha vida seja algo canalizado de forma positiva. Perdi um emprego. Perder um emprego, não sei o que eu vou fazer. É um momento difícil? É um momento difícil. Mas a gente precisa canalizar as coisas de forma positiva. Parar para pensar. Tem gente que passa a vida inteira reclamando do trabalho que tem. E fala aquilo ali de uma forma lamentável, reclamando e tal. Tudo certo, tudo certo. Você não é obrigado a gostar do trabalho que você tem. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Reescreva a sua vida. Não existe um momento na nossa vida que a gente não pode reescrever, que a gente não pode redefinir. Talvez mudar de profissão. Nossa, mudar de profissão, mas como eu vou fazer isso? Não tenho condições de sustentar a minha família. Certo, trace um plano. Crie um plano para aquilo ali. Quando a gente cria um plano para aquela situação, a gente já começa a curtir aquela conquista mesmo antes dela acontecer. Ajude as pessoas, não seja duro com os outros, sabe? A gente julga demais as pessoas, então a gente tem que julgar menos e tentar compreender a situação daquele ser humano ali que passa pelas mesmas dificuldades que você. Não tente ser uma mãe perfeita, uma filha perfeita, uma profissional perfeita, porque isso é um cobertor curto. Como assim? Não existe perfeição em todas as partes, a gente é incapaz de ser perfeito em todas as partes. Então, se você... Cobertor curto é aquela coisa, você tampa a cabeça, você descobre o pé, você tampa o braço, você descobre a cabeça. Aceite você como você é. Se você não é uma mãe muito paciente, mas você quer se tornar um pouco mais paciente,
tudo certo com isso, mas não acho que você vai ser uma mãe igual às outras, que você vai ser tão paciente quanto aquela sua amiga que é um poço de paciência. Talvez ela seja um poço de paciência, mas ela não tem a disposição que você tem para correr, para fazer. Eu tenho uma prima, meu Deus do céu, gente. Se você deixar 10 crianças com ela, ela cuida das 10 crianças e elas ficam perfeitas. Eu nunca vou ser assim. Não adianta. Eu já aceitei isso. Inclusive, quando eu fico cansada, eu deixo meu filho com ela. Mentira, eu não faço isso, que isso é exploração. Mas a gente tem que se aceitar. Se aceitar como você é. Eu tenho um psicólogo que eu fiz análise com ele no Rio, há muitos anos atrás. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. E ele falava uma coisa assim, eu me sentia mega culpada de fazer coisas pra mim e eu podia estar naquele momento com o meu filho. E ele falava assim pra mim, Natália, você acha que você é uma mãe melhor quando você se agrada e depois vai cuidar do seu filho? Ou quando você simplesmente não faz aquilo que você estava a fim de fazer e vai ficar com seu filho? Eu falei, gente, realmente, eu fico mais feliz. Se você fica mais feliz se presenteando, se você fica mais feliz fazendo alguma coisa, um passeio com as suas amigas, faça, não se sinta culpada por isso. Depois você vai dar atenção para o seu filho também e você vai dar atenção com uma cabeça muito melhor. Tenha amigos, amigos são ótimos e amigos pessoalmente de preferência, não só amigos de WhatsApp, não só amigos de Instagram, amigos reais, pessoas que vão compartilhar a vida com você, que vão contar pra você as dificuldades que elas enfrentam e talvez você vai perceber que são as mesmas dificuldades que você enfrenta. Vai conhecer que todo mundo, na verdade, eu acho engraçado quando as pessoas chegam pra mim e falam, minha vida não é tão perfeita quanto a das pessoas. Eu falo, meu Deus, a vida das pessoas não é perfeita. Se você tivesse a oportunidade, como eu tenho, de ouvir muitas pessoas falando da sua própria vida, você ia perceber que a maioria das pessoas estão cheias de problema. A maioria das pessoas estão cheias de conflitos e os conflitos eles vêm principalmente de uma comparação injusta que a gente faz na nossa vida com os outros, achando que a grama do vizinho é de fato muito mais verde do que a sua, mas não é. Não existe vida perfeita, existe uma vida equilibrada, uma vida onde a gente saiba lidar com as nossas dificuldades, saiba lidar com os nossos problemas, saiba gerenciar o nosso estresse. Como assim gerenciar o nosso estresse? É possível? Claro que é possível. Aprenda a dizer não. A gente tem muita dificuldade de dizer não e eu me coloco nesse grupo de pessoas. Aprenda a dizer não. Tá afim? Não. Não tô afim. Não tô afim de fazer isso agora. Eu não tô. Sabe? No trabalho, aprenda a delegar. Confie nas pessoas, que elas também podem ser boas igual a você. Você é maravilhosa, mas as outras pessoas também podem te ajudar, elas também podem ser um pouquinho maravilhosas como você. Então, aprenda a delegar tarefas, a dividir com as pessoas o seu problema. Ajude as pessoas. Não existe nada que levante tanto a nossa dopamina quanto você fazer o bem. Faça o bem para as pessoas. Tá vendo alguém com dificuldade? Ajude, dê uma palavra boa, ao invés de fazer uma crítica, ao invés de apontar o dedo, dê uma palavra boa para sua amiga. Ela vai gostar. E uma dica, não chame ninguém de gorda, você não tem necessidade, todo mundo tem balança. E se a pessoa engordou, ela sabe que ela engordou. E tenha gratidão. Gratidão. Gente, a gente não tem tudo que a gente quer, tá? Estamos bem longe disso. Mas você pode ter certeza que aquela sua dificuldade, aquilo que pra você é um problema, pra outra pessoa, talvez fosse a solução da vida dela. Te dou um exemplo simples. Às vezes chegam vários pacientes falando, ai, doutora, eu tô triste, eu emagreci pra caramba. Eu olho isso. Mas eu queria ter esse problema pra emagrecer? Não, eu não queria. Mas pra mim emagrecer é super difícil. E isso eu tô dando um exemplo bobo. Se a gente for olhar pra coisas mais sérias, quantas pessoas não têm casa? Quantas pessoas não têm emprego? Quantas pessoas não têm saúde?
Quantas pessoas não têm uma família para se apoiar, até um filho para reclamar, para acordar de noite? Quantas mulheres tentam engravidar todo ano e não conseguem? E você está aí reclamando do seu filho que está enchendo a sua paciência. Então, aprendamos, todos nós, inclusive eu, a reclamar menos e agradecer mais. Porque com certeza, se você está assistindo esse vídeo, você tem acesso à internet, você tem acesso a um profissional de saúde, você tem capacidade de ouvir algum som que muitas pessoas não têm, capacidade de enxergar. Então, vamos agradecer mais, porque a nossa vida é muito melhor do que a gente imagina. A gente reclama muito e agradece de menos. E a gratidão é uma das coisas que mais fazem bem ao ser humano. E pratique atividade física. Pratique atividade física. Eu não imaginava o poder que a atividade física tinha. Mas eu percebo que sempre que eu faço atividade física, eu durmo melhor, eu acordo melhor, eu tenho mais disposição. Nós não fomos feitos para ficarmos parados, a gente foi feito para se movimentar. Se o seu médico te passou um remédio, tome, siga os conselhos, vá no psicólogo, faça tratamento, não tenha preconceito. E escute os outros. A gente vive num momento onde as pessoas gostam muito de falar sobre a sua própria vida e elas não param para escutar o outro. Escute o outro, porque às vezes o outro tá sofrendo pra caramba e uma palavra sua, um almoço, um carinho, um afago vai ajudar muito aquela pessoa que tá precisando. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, meu e-mail está aqui embaixo, em algum lugar. Pode pedir palestras sobre outros temas que a gente possa conversar. Seja mais gentil com você mesmo. Não só se ame, se você não se amar, não tem problema não, mas seja gentil consigo mesmo. E com seu corpo, com a sua mente, com seu coração, se blinde, se afaste de pessoas tóxicas e seja feliz.